todos bem-vindos, esse é o Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e esse é o nosso último vídeo de 2016, um especial, uma retrospectiva para nós tentarmos entender um pouquinho esse ano que passou. 2016 é um ano que merece ser analisado com muita calma, com muito cuidado. Essa semana que está encerrando 2016, todas as grandes revistas do país lançaram suas matérias de capa. Eu sou assinante da época, então deixa eu mostrar para vocês aqui. Retrospectiva 2016, o ano que nos atingiu em cheio. A revista Veja, a revista Isto É, todas as grandes revistas fazem também uma análise, dizendo justamente que 2016 foi um ano meio esquisito, um ano que atingiu o brasileiro em cheio, como diz a época. É claro, precisamos entender 2016. E 2016 também deu origem a vários memes. Na internet, aquelas pessoas pedindo para 2016 acabar logo, ou algumas pessoas com medo que 2016 não acabe e vire uma espécie de 2016S. Inclusive, nós sabemos também que 2016 foi um ano que levou muitas pessoas importantes. Agora, no finalzinho, como todo mundo acompanhou, a Princesa Leia, uma das personagens centrais do Star Wars, um filme que marcou toda uma geração, aliás, mais de uma geração, que deixou todo mundo muito triste. Mas não vamos falar sobre 2016 de um ponto de vista cultural. Vamos falar de 2016 de um ponto de vista político, social e mais ou menos econômico. Para entendermos 2016, a gente precisa voltar no tempo. A gente vai entender 2016 a partir de 2009, 2010. O ano que encerra o segundo mandato do presidente Lula e marca o primeiro mandato da presidenta Dilma. Por que esse ano é importante para nós? Por um motivo muito simples. Lula foi o primeiro presidente da história do Brasil e talvez um dos primeiros presidentes da história da democracia mundial a terminar o seu segundo mandato com quase 80% de aprovação da população. Isso é muita coisa. E com uma aprovação tão grande assim, é mais ou menos natural que o presidente Lula pudesse indicar o futuro presidente e que esse futuro presidente ganhasse nas urnas. E aí foi a escolha da presidenta Dilma. Ela é uma espécie de outsider, no sentido de não ser alguém que venha do sistema político em si. De fato, ela tinha sido ministra, tinha sido secretária, mas ela nunca foi uma candidata. Então ela é uma espécie de outsider do sistema político. E ela vence. E a partir de então, o primeiro governo da presidente Dilma foi marcado por altos índices de popularidade. Nós tivemos coisas importantes acontecendo, como por exemplo, a intensificação do BRICS, certo? Um ano de praticamente pleno emprego, que foi 2014, que foi o ano que o Brasil registrou a menor taxa de desemprego de sua história. Mas nós tivemos um ano interessante no meio disso, que foi um período de um sentimento de que o Brasil estava dando certo. Inclusive, eu queria mostrar para vocês aqui essa propaganda que marcou finalzinho de 2010, comecinho de 2011, que é a propaganda da bebida Johnnie Walker, que fala do Brasil como gigante que acordou, continue caminhando Brasil, que foi um período justamente que a economia brasileira mostrava um crescimento do PIB, uma diminuição muito grande no desemprego e as coisas pareciam estar dando certo em 2011 e 2012. Mas 2013 foi onde começa a marcar essa queda do Brasil. 2013 começa com os protestos populares, todo mundo lembra, principalmente o movimento Passe Livre nas ruas de São Paulo reivindicando o não aumento da tarifa de ônibus, que era 20 centavos na época, e aí começou ganhando peso com a ideia de não é só por 20 centavos. Muitas pessoas foram para as ruas com cartazes pedindo mais educação, mais saúde, mais segurança, que esses infelizmente são problemas que o Brasil não tem conseguido resolver. E outras pessoas já foram lá a hospitais padrão FIFA, todo mundo lembra disso, né? E ali pelas tantas esses protestos começaram a receber uma grande cobertura da rede de televisão nacional e eles começaram a mudar um pouquinho o foco. O protesto que era pelos 20 centavos, por mais saúde, por mais educação, acabou dando espaço para um protesto um pouquinho mais de grupos específicos, no sentido de fora PT, fora Dilma, fora Lula e impeachment já. A resposta que o governo deu em 2013 para esse evento foi o quê? Alguns programas sociais intensificados, atendendo a reivindicação da maioria, e um programa que também gerou muita polêmica e muita controvérsia. Vocês vão lembrar dele, o Mais Médico. E aí tem uma cena fantástica que mostra como a classe médica no Brasil, em sua maioria, é extremamente eleticista e é um grupo fechado, que é a cena de um médico cubano, negro, descendo no aeroporto, não lembro qual aeroporto, mas vou deixar a foto aqui, onde ele é hostilizado por vários outros colegas de profissão. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar o porquê, foi muito discutido na época. Então, dessa forma, o governo do PT conseguiu, de um jeito ou de outro, amenizar os protestos de 2013 e dando uma resposta no sentido daquilo que a maioria da sociedade esperava,
que era uma melhoria mesmo que relativa no atendimento de saúde, de educação, de segurança e assim por diante. Então 2013 se encerra nesse sentido. Até lembro de uma reportagem muito bacana que dizia o seguinte: Brasil, por que agora? E aí nós entramos em 2014. 2014 também é um ano muito importante para nós entendermos 2016. 2014 então. 2014 foi o ano que marcou a polarização no Brasil. Entre, de um lado, aqueles que passaram a ser chamados de coxinha, e do outro lado, aqueles que passaram a ser chamados de petralha. Sobretudo através da campanha eleitoral entre os dois principais candidatos, a Dilma Rousseff pelo PT e o Aécio Neves pelo PSDB. E aí a gente começou a ver o quê? Um grande racha nas redes sociais, nas ruas, e uma campanha muito ofensiva, principalmente dessas duas partes. Eu lembro de ver memes com o rosto de um burro, dizendo assim: cumprimente o seu amigo petista. Eu lembro de ter visto muitas piadas sobre a questão dos problemas, supostos problemas do candidato Aécio Neves com uma substância. Lembro também daquele ano da mudança, a presidente Dilma em cima de um caminhão, uma série de memes ofensivos que vieram dos dois lados. O resultado, contudo, expressou um pouco daquilo que nós vimos na economia brasileira. 2014 foi um ano em que a economia ainda estava funcionando e que nós tínhamos apenas 4% de desempregados. Isso acabou ecoando nas urnas, garantindo então a vitória no segundo turno da presidente Dilma, mesmo que seja uma diferença bastante pequena de votos. Detalhe, tá, gente? Muitas pessoas se perguntaram: apesar de tudo que aconteceu em 2013, todos os protestos, o PT ganha uma nova eleição? Ganha. Isso é fácil de entender. Ganha, sobretudo, na incompetência dos adversários. O fato do PSDB ser um partido que funciona como uma cobra que come o próprio rabo. Você tem um núcleo duro ali formado por pelo menos 3 caras: Aécio Neves, Geraldo Alckmin e o José Serra. E esses 3 caras não conseguem decidir quem vai ser o próximo candidato e não conseguem fazer uma proposta para lançar ao Brasil. O PT tinha essa proposta, venceu a eleição. Mas 2014 é essencial para entendermos 2016. Mal havia dado o resultado das eleições, já começava a circular na internet aquele burburinho do tipo: a Dilma não vai ganhar. E se ela ganhar, não vai assumir. E se ela assumir, não vai governar. Já começavam a haver pedidos de impeachment, isso, aquilo, e toda uma série de coisas sobre as urnas eletrônicas. As urnas compradas, urnas isso, urna aquilo. Isso gerou um clima que muitas das pessoas que votaram de fato na Dilma ficavam quietos, não falavam que haviam ficado quietos. Por isso gerou uma certa ideia de que o Aécio Neves teria mais votos. Bom, gente, 2015 entrou. E 2015, vocês sabem, 2015 foi foda. E 2015 entrou, gente, e 2015 foi foda. 2015 foi caracterizado por vários acontecimentos importantes. A presidente Dilma ganha com uma proposta, certo? Manter políticas sociais, manter um programa de investimento, enfim. Mas ao ganhar as eleições, percebendo que o cenário político ia ser difícil para ela ter controle na Câmara e no Senado, ela resolve adotar parte das medidas dos perdedores. Então lançou no começo de 2015 ajustes, conta de luz, energia, gasolina, óleo diesel e assim por diante. Então 2015 começa super tumultuado. Greve dos caminhoneiros, quem é que não lembra disso? Sempre houve uma discussão se a greve era realmente dos caminhoneiros ou se a greve era muito mais das transportadoras. Logo depois, greve dos institutos federais, das universidades federais. E para piorar a situação, 2015 também foi marcado na Câmara e no Senado por uma série de pautas bombas. No sentido de que o governo não conseguia aprovar aquilo que entendia ser importante ser aprovado, e o Senado e o Congresso ficavam mandando pautas bombas. Entre elas, por exemplo, quem é que não lembra? 80% de reajuste para o judiciário. Quem é que não lembra? A lei da terceirização, e uma série de outras pautas que sempre foram contra aquilo que o PT defendeu, que o PT teve que ficar combatendo. Ou seja, 2015 marcou uma grande paralisação nos serviços do Legislativo, enquanto o tema do impeachment começava a crescer nas ruas, a presidente não conseguia governar e o Congresso ficava barrando. Então ganha destaque em 2015 uma figura que poucas pessoas sabiam quem era em 2015, que é o famigerado o Lorde Eduardo Cunha, que hoje está na cadeia e espero que passe muito tempo lá. Então 2015 foi conturbado, greves e pautas bombas, mas em 2015 acontece outra coisa essencial para nós entendermos o principal ponto da ruptura entre PT e PMDB.
no dia 29 de agosto, o documento lançado pelo PMDB, assinado como autoria do presidente Michel Temer, embora a gente saiba que teve muitas partes, Ctrl-C e Ctrl-V, das propostas do PSDB, um documento chamado Uma Ponte para o Futuro. Nesse documento, o PMDB lança uma base de uma campanha ou de um plano de governo completamente neoliberal. Propostas neoliberais, essas que foram enterradas nas eleições. Porque, veja bem, o eleitor da Dilma não é necessariamente o eleitor que estava contente com o governo da Dilma, mas era sobretudo um eleitor que não quer as propostas neoliberais entrando no Brasil como foram nos anos 90. E é justamente por isso que o PSDB foi derrotado 4 vezes nas eleições. Pois bem, gente, Uma Ponte para o Futuro, o documento eu acho que deve ser lido por todo mundo. Há, claro, pessoas que vão concordar com muitas coisas que estão colocadas lá, mas é um documento que preza basicamente o quê? Uma campanha de austeridade, de controlar os gastos públicos, de tornar o Estado cada vez menor, lançando as atividades essenciais, as atividades fins do Estado na mão da iniciativa privada, deixando bem claro lá em certos pontos que no começo deverão ser feitos sacrifícios. E é óbvio, não preciso nem dizer para vocês, que quem fará esses sacrifícios é a população mais pobre, não é a população mais rica. E o que acontece então, gente? Uma Ponte para o Futuro sela o divórcio entre PT e PMDB e o casamento entre PMDB, PSDB e as elites nacionais. Aí a gente pega, por exemplo, a capa da revista, se eu não me engano, Isto É, vou deixar aqui. O Plano Temer, outra capa, a Solução Temer, agora é a vez de Temer. Por que o Temer cresce nos olhos das elites nacionais, inclusive da Fiesp? Por causa desse documento Uma Ponte para o Futuro. Portanto, gente, o impeachment da Dilma, que vai ser no próximo ano, está muito atrelado a Uma Ponte para o Futuro e menos atrelado a uma questão de corrupção. Então o que nós tivemos em 2015 que é central para entendermos 2016? O distanciamento do governo do PT da base popular, através dessas políticas de reajustes, certo? Uma série de pautas bombas no Congresso, no Senado, que simplesmente paralisam o Brasil, e o documento Uma Ponte para o Futuro, que vai selar o casamento entre PMDB, PSDB e as grandes elites nacionais. O que nos leva diretamente a 2016. Chegamos então em 2016. Mano, e 2016 foi barra. 2016 foi o ano então que a crise econômica se agravou, motivado pelo agravamento da crise política. O primeiro semestre de 2016 foi todo pautado na discussão do impeachment. Vocês vão lembrar da votação do impeachment na Câmara e no Senado, aquelas cenas ridículas, eu voto pela minha família, pela minha filha, por isso, por aquilo, por aquele outro. Obviamente nenhum deles votando pelo crime de responsabilidade. Depois o processo indo para o Senado sendo um pouquinho mais civilizado e culminando com aquela defesa de 14 horas da presidente Dilma, onde os seus ex-ministros do PMDB simplesmente se recusaram a fazer perguntas, porque seria bastante complicado se caras como, por exemplo, o ministro Edson Lobão fizessem perguntas para a presidente Dilma. E aí nós tivemos o início do governo de fato do presidente Michel Temer, deixando de ser interino. O começo de governo foi marcado também por quedas. Queda de ministro aqui, queda de ministro ali, e principalmente ministros acusados de corrupção. Aquela gravação fabulosa do senador Romero Jucá com o Machado, que era ex-membro do PSDB, agora no PMDB, onde eles falam da importância do impeachment para estancar a sangria. Aquilo não pode ser esquecido nunca, porque enquanto milhares de pessoas talvez acreditaram que foram às ruas pedindo impeachment, pedindo o fim da corrupção, o que na verdade elas conseguiram foi justamente o contrário nesse sentido, porque desde então está ficando muito evidente que o governo do PMDB não tem muito interesse em aprofundar ou deixar que a Lava Jato funcione de maneira livre. E aí nós encerramos 2016 com uma dúvida bem grande. Até que ponto a Lava Jato de fato ainda é uma operação da justiça que possa ser considerada imparcial? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Pois bem, gente, em 2016 marca o final de um modelo de desenvolvimento. Se ele estava naufragando nos últimos 2 anos, 2016 marca o final do modelo de desenvolvimento que nós chamamos de lulopetismo, que era justamente um modelo de desenvolvimento que tentava fazer uma conciliação de classes, permitindo que o lucro dos banqueiros, dos empresários crescesse, enquanto as populações das camadas mais pobres conseguissem alguma ascensão social através da universidade, do FIES, dos institutos federais e assim por diante. E 2016 marca o início de um novo modelo de governo atrelado ao neoliberalismo
sobretudo aquilo que nós chamamos de uma ponte para o futuro. E isso trouxe para nós brasileiros algumas coisas muito significativas, no meu ponto de vista, muito ruins. Obviamente que existem discordância nisso. A primeira delas é a PEC 55, que vai visar estancar os gastos do governo entre saúde, educação e outras áreas, mas sobretudo saúde e educação, permitindo que cada vez mais a iniciativa privada vá tomando conta dessas áreas tão importantes. Junto com a PEC 55, nós temos agora uma reforma trabalhista, que novamente vai dar maior autonomia às empresas e tirar poder ou reduzir os direitos conquistados pelos trabalhadores. Existem pontos positivos para os trabalhadores, mas a grande maioria são pontos positivos centrados na visão do grande empresário, sobretudo do grande empresário, não necessariamente do pequeno empresário. Encerramos 2016 também com uma proposta de reforma no sistema previdenciário, escapou a palavra aqui, que é aquela que propõe então a aposentadoria aos 65 anos, o que é completamente imoral num país onde muitos adultos morrem antes de completar 65 anos. A nossa expectativa de vida de fato está crescendo, mas não cresce de maneira igual em todos os lugares do país. Ou seja, é impensável você imaginar que um trabalhador braçal vá sobreviver com saúde até os 65 anos. Mas está aí essa reforma da Previdência, vai começar 2017 com essa discussão, vamos ver o que acontece. 2016 também foi caracterizada pela reforma do ensino médio, ou pela proposta, pela INP do ensino médio, que eu já gravei um vídeo sobre isso. Ela esconde muitos riscos. Primeiro, o governo mente ao dizer que o jovem vai ter a opção de escolher. Não vai, é mentira. O Estado é que vai ofertar qual área de ensino o jovem vai poder ir. Não vai ter tanta flexibilização assim, ao contrário daquilo que as propagandas sobre a reforma do ensino médio estão mostrando. Mas para encerrar, gente, 2016 foi o ano em que vai marcar o quê? A luta de classes no Brasil. Vai ficar bem óbvio os interesses de classe que estão por trás do impeachment. Vai estar muito óbvio que o governo Temer propôs uma conta a ser paga e que essa conta vai ser sobretudo paga pelos trabalhadores das classes mais baixas, com a PEC 55, por exemplo. E 2016 vai entrar para a história também como um ano chamado do ano da pós-verdade, que é uma verdade que deixou de acontecer, o que aconteceu só na cabeça das pessoas, mas que não diz respeito aos fatos. 2016 também é marcado não só pelo agravamento da crise política e econômica no Brasil, mas pelo agravamento da crise política e econômica no mundo inteiro, pela intensificação da crise dos refugiados, pelo crescimento do desemprego na Europa, que atinge números absurdos, pelo crescimento do desemprego nos Estados Unidos e pelo crescimento da desigualdade no mundo. Chegamos em 2016 eu não sei usar as palavras certas para isso, mas onde 1% da população mundial possui tanta riqueza quanto possui mais riqueza que os 99% da população mais pobre. Isso obviamente vai agravar a crise em todos os setores. Um ano de crise onde os governos dos Estados-nações têm cada vez menos poder para reagir a essas crises. Portanto, gente, vou terminar o vídeo aqui citando as palavras do Bauman. Se acostumem com a crise. A crise veio para ficar, não só no Brasil, como no mundo. E voltando ao Brasil, gente, eu gostaria de sugerir pelo menos alguns livros que a gente pode ler para entender melhor o que aconteceu. O primeiro deles é o livro Futuro Chegou, do Domênico De Masi, um capítulo que ele fala sobre o Brasil, ou chama de modelo brasileiro. Nesse capítulo, ele vai traçar algumas características do lulopetismo, esse modelo de desenvolvimento que tentava fazer um casamento de classes, atendendo aos interesses das elites e também das camadas mais pobres. Depois um livro de vários autores publicados pela Boitempo, chamado Por que Gritamos Golpe?, que é um livro onde vários autores vão defender a tese de por que o impeachment de 2016 pode ser chamado de um golpe. No mesmo sentido, está aqui o livro também chamado Golpe de Estado, que vai dar algumas características do que é um golpe e se podemos ou não, aí cada um vai fazer a sua análise, porque o livro não fala de 2016, mas fala sobre o que é um golpe de Estado, aí a gente vai poder fazer análise de fato. O que aconteceu em 2016 é ou não é um golpe. Através da leitura, cada um pode fazer essa análise. Depois, um outro livro do Gessé de Souza, chamado A Radiografia do Golpe. Aí sim, onde o autor defende e vai colocar que, de fato, aquilo que acontece em 2016 é um golpe de Estado. Obviamente, pessoal, uma leitura atenta pode fazer com que você concorde ou não concorde com o autor, já que ele não se coloca aqui como o dono da verdade. Isso é muito importante dizer. E um outro livro do Gessé de Souza,
chamado A Tolice da Inteligência Brasileira, que é um livro que vai explicar um pouco como nós, brasileiros, somos extremamente e facilmente manipulados pelas elites. Para finalizar, gente, quero dizer para vocês que 2016 não é um ano que acaba agora. Também não foi um ano que começou agora. Resumindo todo o nosso vídeo, 2016 começa lá em 2010 e infelizmente deve acabar em 2035. Mas tem muitas coisas para acontecer por aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Quem gostou, dá um like, curte, compartilha. Se não gostou, diz porque é claro que é muita coisa para ser colocada. A gente fez um recorte aqui. E lembrando sempre que eu não sou o dono da verdade. Então toda discordância aqui vai ser bem aceita, vai ser bem-vinda. Um forte abraço a todos vocês e, se possível, um feliz 2017.